Olá, uma boa noite. Graça e paz, tudo bom? O Senhor conosco. Vamos orar? Daqui a pouco nós vamos estudar um pouco a palavra do Senhor. Pai querido, eu agradeço o Senhor nessa noite, Pai, porque o Senhor é Deus que fala conosco. Obrigado, Senhor, por esse dia. Foi um dia muito produtivo, graças a Deus. O Senhor nos tem abençoado. E agora, Pai, e esse horário que reservamos para conversar com o Senhor, eu quero rogar a Ti que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale a cada um de nós, porque a Tua voz, ó Pai, ela é vida, e por ser a Tua palavra, ela vai nos consolar, nos ajudar, nos instruir, nos libertar, e ela vai, Senhor, nos animar, graças a Deus. Sim, fala conosco, fica à vontade ao Espírito Santo, como lhe peço nesta hora, em nome de Jesus. Prezados, a nossa palavra de hoje está baseada no Salmo de número 32, a partir do verso 5. Salmo 32, 5 diz assim: Confessei-te o meu pecado e não encobri a minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Assim, todo homem piedoso te fará súplica em tempo de poder encontrar. Quando as muitas águas transbordarem, elas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo e me preservas da angústia. Tu me cercas com alegres cantos de livramento. Eu te instruirei e ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te darei conselhos sobre a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabestro e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. Prezado, todos nós, todo ser humano, o que ele mais quer na vida é dar certo na vida. E quando nós pensamos em dar certo na vida, o que é que nós podemos pensar a respeito disso? Certamente que qualquer coisa bem-aventurada, qualquer coisa que nos leve à prosperidade, qualquer coisa que nos faça qualquer coisa honrosa, né, gente? E coisas que nos levam, de fato, a uma situação de sermos abençoados, a gente quer para a nossa vida. Ok, todo mundo quer isso, até aí, sem novidade. Mas a questão é ter essa vida. Uma coisa é querer, a outra coisa é ter. Mesmo. E nós já sabemos muito bem, pela experiência que temos na vida, e principalmente conhecendo o Senhor, nós entendemos muito bem que a vida ela tem algumas particularidades. Tem coisas que são de Deus, apenas de Deus, coisas que só Deus pode fazer. Os milagres, os prodígios, as coisas extraordinárias que acontecem a nosso favor, né? Por exemplo, se você está ouvindo essa palavra nesta hora, neste dia, e se correu tudo bem para você, esteja certo que hoje você passou por muitos perigos que você nem ficou sabendo e que Deus te livrou. Na minha vida, com certeza, outras coisas que poderiam ter acontecido para acrescentar lágrimas aos meus olhos e que o Senhor me livrou. Tantas coisas que podia ter feito, acontecido comigo. Hoje, quantas pessoas querem sair de casa para trabalhar, bater o carro, atropelou alguém. Enfim, não vou ficar falando desse troço não, porque não é coisas muito assim, muito tristes e não precisa falar de algo assim. A gente só estou comentando para a gente lembrar, mas já deu. Nós sabemos o que estamos falando aqui, mas estamos chegando aqui no final desse dia, um dia de trabalho, voltamos para casa, abençoado, glória a Deus, ganhamos o pão de cada dia, o Senhor nos deu, amém, isso é a bênção de Deus. Então tem coisas que fazem parte ao contexto divino, só Deus pode fazer. Por mais cauteloso que você seja, você não pode se livrar de um perigo, de uma armadilha. Armadilha é um negócio que eles vão ver, né? Mas tem coisas, queridos, que passam por nós. Perigos que a gente viu ali, né? E que,
esse negócio não é para mim, isso é perigoso. Pode, mas a gente consegue entender que num dia chuvoso, uma estrada sinuosa, alguém acelera o carro a mais de 100, poxa, um lugar cheio de curva, estrada molhada, mal você consegue enxergar o que está na sua frente. Isso é loucura demais, né, gente? Não é não? Então tem coisa que nós temos que fazer, não é não? Dirigir com cuidado e com cuidado. Certas coisas, certos ambientes que nós vamos ali, que sabemos muito bem o que está acontecendo ali, devemos evitar lugar de mentira, lugar de malandro. Mas, gente, poxa, não, o Senhor Jesus lá durante a tentação, ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tenta. Então, tem coisas que passam por nós, coisas que devemos evitar, coisas que nós não podemos fazer, e outras que devemos fazer. Então esse salmo aqui, ele entra nesse contexto, e ele disse no verso 5, Senhor, eu confessei a Ti o meu pecado. Deve estar muito claro para nós, querido, que nós não somos essas pessoas lindas que a gente acha que a gente é. Não. Durante aí a nossa caminhada, é mesmo, quantas coisas que nós pensamos que não convém, até a gente até mesmo, percebe, né? Não? Um pouquinho atento, falou, opa, tem coisa que a gente percebe logo, não é mesmo? Talvez a gente pode ter ofendido alguém, tenha tido uma atitude orgulhosa com alguém. Enfim, situações que nos levam, de fato, a pecar contra o Senhor, sentimentos que o Senhor não gosta que a gente alimente, atitudes que o Senhor não quer que nós tenhamos. E a gente tem. E a gente fala. Pecado. E ele disse assim, confessei-te o meu pecado. Isso não é a parte de Deus. Essa é a nossa parte. Confessar, entender, saber, querer ser diferente, com certeza passa por nós. E o que tem isso a ver com o primeiro comentário? Tem a ver, querido, que como é que a gente pretende ser feliz? Pretende ser feliz só fazendo coisa errada. Como? Felicidade que vem de Deus, ela é pura, ela está dentro de um contexto de retidão. Olha, a pessoa tem uma vida maluca, uma vida de mentira, uma vida de desonestidade, e quer ser feliz. Mas como? Como? Então ali ele está dizendo, confessei-te o meu pecado. Confessei-te. Ô Senhor, ó, esse negócio não dá não. Alguns falam, é gostoso, mas tá errado. Errado. Olha, isso me dá algum tipo de prazer nesse negócio, mas não dá. Então, o salmista, ele diz assim, confessei-te o meu pecado. Então a confissão, a conversa que temos com Deus, o quebrantamento, faz parte, querido, da nossa conduta espiritual para com o Senhor Deus. Faz parte, deve fazer um reconhecimento, querido, Nós estamos falando aqui de algo repetitivo, sem pensar no que está dizendo, mas nós estamos falando de uma atitude reflexiva, de um olhar interior. Olhar interior, de falar, puxa vida, Senhor, esse negócio tá demais aqui, meu Pai, me perdoa. Atitudes que passam por nós. Então, atitude que passa por nós, quebrantamento. Ele diz assim, olha, e aquele que está diante de Deus, aquele que é bom diante de Deus, aquele que é justo, quem está procurando um contato com o Senhor, ele vai encontrar. As águas não chegarão a ele. Achará um tempo para receber de Deus misericórdia. Então nós temos a promessa. Se procurarmos o Senhor, nós vamos encontrá-lo. O salmista, então, ele vai dizendo essas coisas, obrigado, Senhor, porque apesar, Senhor, de eu sei que eu sou, mas tua misericórdia, o Senhor vai me ajudando, Pai, Senhor, nós vamos aí, Senhor, o Senhor vai me amadurecendo, o Senhor vai me limpando, o Senhor vai me restaurando, o Senhor vai me transformando, tá beleza. E a segunda parte desse texto, então, o Senhor responde a ele,
ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Te conduzirei com os meus olhos. Aí, ó, olha a parte de Deus aí. Olha a instrução de Deus. Então, quando nós nos quebrantamos, quando nós procuramos o Senhor, a direção da nossa vida, Ele diz: eu vou te instruir, eu vou te ajudar, eu vou dizer o que você deve fazer, eu vou falar. E Ele diz: eu vou te conduzir diante dos meus olhos. Tem algumas simbologias disso aí, né? O olhar é algo que delicado. O texto não está dizendo que o Senhor vai pegar a gente pela orelha, né? E vai nos obrigar a fazer as coisas. Não é isso que o texto está dizendo. Ele diz aconselhamento. Aconselhamento não é pau de arara. Aconselhamento não é agarrar pelos cabelos e colocar no caminho, não é obrigar, não é gritar. Aconselhar não é oferecer ali resistência e dizer: não, você vai vir para cá, é aqui que eu quero. Não se trata disso. Aconselhamento é diálogo. Aconselhamento é instrução. Então o Senhor, Ele está prometendo que Ele vai nos instruir. Ok? Então a contrapartida de nós nos humilharmos diante de Deus, a contrapartida de estarmos na presença de Deus, é receber do Senhor instrução. O Senhor vai nos guiar, o Senhor vai nos conduzir. Mas algo aparece então aqui. Ele diz assim, o próprio Senhor diz, né? Não sejais como o cavalo, nem como o burro, que precisa de freio na boca, senão não obedece. Aí, o Senhor fala assim: ó, eu vou te aconselhar, eu vou te instruir, mas você não pode ser burro, não. Você não pode ser um cavalo, não, de grosseiro, que não ouve a instrução. Eu estou te instruindo, mas você não vai ouvir. Eu estou te ensinando, mas você vai embrutecer seu coração, coração empedernido, que não aceita correção, que não aceita conselho. Aí não. Aí não. Ou seja, se nós não aceitamos o conselho de Deus, a palavra de Deus, querido, nós estamos ladeira abaixo. Nós estamos correndo ladeira abaixo. Não é não? É precipício. Então, olha, se o Senhor prometeu que vai nos ajudar, que vai nos aconselhar, que vai nos conduzir, e delicadamente, porque Ele vai nos conduzir diante das vistas dEle, diante dos olhos dEle. Essa palavra também tem um outro significado que acrescenta ao primeiro, que é diante das vistas do Senhor, fala, diante do cuidado do Senhor. Do cuidado. Okay? As coisas que o Senhor vai aconselhar, porque o Senhor está enxergando as coisas, né? Está falando que não é para fazer, porque o Senhor sabe das coisas. Diante do olhar, todas as coisas estão patentes diante do olhar do Senhor. Está vendo, está enxergando. Então, diante desse conselho, diante dessa palavra, não vamos ser duros. Quantas vezes na nossa vida, querido, que precisou de acontecer algo terrível para a gente se ligar que a gente não pode andar desse jeito. Quantas coisas na nossa vida e na vida de outros, né, que a gente observa que puxa vida, que não se liga, que não aprende. Não aprende. Tanta gente que passa uma vida, uma existência de sofrimentos, de vergonha, de humilhações, porque não aceita a instrução. Não aceita. Então, querido, a palavra de Deus nessa noite não é, querido, estimular, não é dizer que, o conselho de Deus é algo difícil demais de ter. Olha, o conselho de Deus é algo difícil demais, a palavra de Deus é algo difícil demais da gente ouvir. É algo diferente demais. E que só pessoas assim, muito especiais é que têm condições de ouvir a Deus. Não, o texto não é esse, não. Porque o Senhor já falou: eu vou te aconselhar, eu vou te instruir, dentro da sua condição, do tamanho da sua fé. O Senhor vai falar com você, mas obedece. O Senhor vai falar com você,
Então, querido, se inclina o ouvido. Receba a instrução, aceite a instrução. Porque, não sei se você já teve a experiência de aconselhar alguém, a pessoa está ali, ó, te ouvindo, só mesmo para cumprir o protocolo, né? Está desprezando o que você está dizendo. Você não sabe nada não. Não é isso não. Não é isso não. Está conversando, aconselhando a pessoa, mas na cabeça dela já tem o que ela vai fazer, pronto, está pronto. Você está dizendo ali, né? Perdendo tempo, gastando saliva à toa. Né? Querido, não vamos ser assim. Se o Senhor falou conosco, se nós estamos ouvindo a voz de Deus, então nós devemos obedecer. Devemos nos quebrantar diante do Senhor. Aí sim, vai dar para a gente ser feliz. Não é não? O Senhor está nos chamando para estar na presença dele como filhos. Mas Deus não tem filho cavalo, não, é? Filho de Deus burro. Oi? Leão. Você já viu alguém tomar conta de leão? Né? No habitat dele natural? Você já viu alguém para o Pantanal tomar conta de onça ao ar livre? Pode ter alguém na reserva desses bichos, pode até ser. Mas no habitat dele natural, não tem. Porque se alguém se atrever a cuidar de uma onça, a onça vai comer ele. Ela não precisa de cuidado. Uma onça cuida de si mesma, mas nós somos filhos do Senhor. E filho precisa de cuidado, do cuidado de Deus. Filho de Deus precisa da atenção de Deus. E essa do Senhor nós temos. Nós temos tido a atenção do Senhor. Nós temos tido o conselho do Senhor. Então, ó, não vamos ser como um bicho. Nós vamos ser como filho do Senhor. Que ouve e que atende a voz de Deus. Aí sim, nós vamos ser felizes. Não é não? Porque a palavra do Senhor, ela nos leva, ela nos conduz à alegria, à prosperidade, à paz. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. De fato, Senhor, o Senhor muito carinhosamente tem nos conduzido no caminho que nós devemos seguir. Nós, ó Pai, que de vez em quando, né, a gente age como se eu fosse bicho e selvagem. Senhor, que ouve a Tua palavra, Senhor, mas não dá atenção. Senhor, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra não tem faltado a nós. Agora é a nossa parte, é a nossa vez de Te ouvir, de Te obedecer. Nos inclinamos, Senhor, na Tua presença, confessamos a Ti nossa dureza de coração. Vem, Senhor Jesus, fala conosco e tão delicadamente nos guia. Troca o nosso coração de pedra por um coração de carne, pronto e desejoso em lhe obedecer em tudo aquilo que o Senhor nos orientar. Faz assim, Pai, na nossa vida. É o que lhe peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meu querido, minha querida. Deus te abençoe. Valeu, um abração para você. Tchau.